Hebreus capítulo 3, vamos ler aí a partir do versículo 7, igreja. Hebreus 3, 7. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler, né? Diz assim a palavra do Senhor: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, nós oramos ao Senhor e já te agradecemos, porque até aqui o Senhor já tem falado, já tem ministrado ao nosso coração. Mas queremos nesse momento, Pai, estar com a nossa mente, o nosso coração aberto para receber a ministração da sua palavra. E que o Senhor Deus venha falar, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha nos corrigir, que o Senhor venha tocar em nós, meu Deus, com teu Espírito, e nos convença do pecado, nos convença do juízo e da justiça do Senhor. Que a nossa mente seja levada cativa e que seja, meu Deus, ao Senhor, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Ele, igreja. Glória a Deus. Irmãos, quando o escritor de Hebreus, ele escreve essa carta, ele estava escrevendo para um grupo, vamos dizer, um grupo seleto de irmãos, de crentes, que tinha profundo conhecimento do Antigo Testamento, da lei dos judeus. Ele escreve justamente para hebreus convertidos, hebreus que tinham entregado a sua vida para Jesus, mas que precisava de um ajuste, que precisava de aparar as arestas, de aprimorar o conhecimento mediante a palavra de Deus. Quando esse escritor escreve, ele está relembrando um assunto muito conhecido dos judeus, que foi registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 17, e depois comentado pelo salmista no Salmo 95, né? Trata-se do dia em que o Senhor fez brotar a água da rocha. Quando nós lemos Êxodo capítulo 17, foi logo depois que aconteceu a libertação daquele povo do Egito. Foi logo depois que eles tinham visto as maravilhas de Deus, logo depois que eles tinham atravessado o mar em pé enxuto, e terem visto aquelas águas cobrirem todo o exército dos egípcios que iam contra eles. Foi logo depois que Deus deu esse grande livramento para aquele povo, e eles caminharam e pararam no lugar chamado Refidim, e nesse lugar chamado Refidim, começaram a murmurar contra Deus, começaram a murmurar contra Moisés, começaram a reclamar da situação que estavam vivendo, porque eles diziam: por que, Moisés, que você fez sair todo este povo da terra do Egito, para chegar no meio desse deserto, e todo mundo morrer de sede? Todos os homens, as mulheres, as crianças, o nosso gado, todo mundo vai morrer de sede no deserto. Por que então nós saímos de lá? Registrado no livro de Êxodo, capítulo 17. Deus tinha tirado esse povo, Deus tinha mostrado força, poder, autoridade, milagres aconteceram. Antes de sair do Egito, 10 pragas aconteceram, 10 sinais milagrosos aconteceram da parte de Deus. Durante o percurso, o mar, ele dividiu em 2 paredões de água. Milagre de Deus, atravessaram a pé enxuto. Imagina uma nação inteira atravessando o mar, de um lado um paredão de água enorme, do outro lado também, e eles atravessando em pé enxuto, presenciando, vivenciando milagres do nosso Deus. A olho nu visto, milagres da parte do nosso Deus, para chegar no momentozinho de prova, para chegar no momentozinho de crer de novo no Senhor, eles começarem a murmurar, eles começarem a falar contra Moisés e consequentemente contra Deus.
Quando nós lemos Êxodo capítulo 17, verso 1, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Irmãos, era segundo o mandamento do Senhor. Nada estava fora do controle de Deus. Nada estava além daquilo que Deus já tinha planejado. Amém? E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor e disse: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Daqui a pouco vão me apedrejar. Moisés foi o grande homem daqueles acontecimentos. Ele foi um líder levantado por Deus para promover uma libertação de um povo que estava escravo. Irmãos, esses homens, essas mulheres que estavam aqui, nunca experimentaram liberdade na vida. Eles olham para si mesmos e se viam escravos. Eles olhavam para os seus pais e também viam os seus pais escravos. Para os seus avós, e os avós eram escravos. E muitos deles para os seus bisavós, e os bisavós também nasceram na escravidão. Nunca tinham experimentado a liberdade. E agora estavam a ponto de apedrejar o seu libertador. Estavam a ponto de apedrejar até a morte aquele que se levantou e se colocou no lugar daquele povo para a libertação. Sabe o que é isso? Que a alegria da salvação já havia acabado. A alegria da salvação já havia acabado. Quando eles acabaram de atravessar o mar e viram o mar engolir todo aquele exército dos egípcios, a Bíblia diz que eles cantaram, que eles pularam de alegria do outro lado. Mas agora já estão reclamando a ponto de matar o seu libertador. Isso quer dizer que a alegria da salvação acabou. Quando eu olho para a nossa geração de hoje, eu vejo também que muitos crentes estão vivendo isso aqui. A alegria da salvação terminou na sua vida e hoje só reclamam, só murmuram. Hoje eles não buscam a presença do Senhor e ficam olhando para trás. Por quê? Porque acabou a alegria da salvação. Irmãos, quando eu estava lendo isso aqui, ontem à noite, Deus ministrando ao meu coração, terminar a alegria da salvação é o princípio do fim. É o começo de um rumo que não é o caminho do Senhor. Porque à medida que você desanima com alguma coisa, a tendência é você deixar ela para trás. À medida que você ganha a sua primeira bicicleta, que você ganha o seu primeiro patins, que você ganha a sua primeira moto, que você compra o seu primeiro carro, não pode pegar uma laminha, né, irmão? Já está lavando, já está limpando, já está passando, já está encerando, e a alegria de você estar ali junto com aquele carro, com aquela moto, com aquela bicicleta, com aquele patinete, aquele patins, é alegria. Toda hora você quer estar andando, toda hora você quer estar dentro deles, mas à medida que você vai se acostumando com aquilo, parece que você vai deixando de lado. Aí você passa uma semana, 2, 3, sem lavar, sem mexer, sem arrumar, sem querer andar, e vai deixando de escanteio, e vai arrumando outras coisas para preencher e para trazer alegria no seu coração. Mas aquela primeira, quando você perdeu a alegria de ter, você foi deixando até esquecer. Acontece muito lá em casa com alguns brinquedos das crianças. Não sei se é lá, irmão, essa também é assim. Mas tem brinquedo lá em casa que está lá abandonado, jogado lá, esquecido. Mas no dia que ganharam foi a maior alegria. E hoje está abandonado. Foi perdendo o gosto.
Eu tenho medo, irmãos, de olhar para a igreja e a igreja também começar a perder a alegria da sua salvação. Porque à medida que nós perdemos a alegria da salvação, a tendência é você ir deixando, é você esquecendo aquilo que Deus fez pela sua vida. E pode ser que você tome um rumo, um caminho que não é o caminho de Deus, e abandone a sua fé. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos continuar. Aí diz: o Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o Nilo e siga em frente. E eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha a incredulidade que foi gerada naquele coração. Está o Senhor no meio de nós ou não? Deus já não tinha feito milagres? Deus já não tinha libertado aquele povo com mão forte? E aquele povo ainda se perguntava se Deus estava no meio deles ou não? E aquele povo ainda reclamava, ainda dizia, ainda tinha dúvida se Deus estaria ou continuaria com eles? Coração maldoso, murmurador, que tendencia a se afastar da presença de Deus. Muitas vezes nós estamos iguais. No momento de uma provação, no momento de uma dificuldade, nós começamos a reclamar, murmurar e até falar: será que Deus me abandonou? Será que Deus não vai agir a meu favor? Será que Deus não vai olhar para mim, para a minha situação? Irmão, você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está olhando? Assim como aqui Deus estava olhando, Deus estava no controle de todas as coisas. Mas Deus precisava concretizar o seu plano. Quando a gente pega essa palavra e observa, o plano de Deus sempre foi perfeito, igreja. Sempre foi perfeito, foi libertar aquele povo. Foi fazer com que aquele povo ficasse no deserto por 2 anos, porque era necessário Deus tirar uma mente escravizada para implantar uma mente de liberdade. Amém? Era necessário Deus tirar um coração que nasceu na escravidão para implantar um coração totalmente dependente de Deus, porque eles estavam escravos. Então, o plano de Deus era, durante 2 anos, ministrar naquele povo. Mostrar para aquele povo que ele estava no controle. Mostrar para aquele povo que ele era Deus acima de todas as coisas. E eles viram milagres o tempo todo, todos os dias. Porque todo dia tinha maná do céu. Todo dia tinha o maná, que era a comida que descia do céu, todo dia. Água brotava da rocha. Durante o dia, a Bíblia diz que era uma coluna, uma nuvem, para proteger eles do calor do sol. Toda aquela nuvem acompanhava o arraial. Os estudiosos dizem que era cerca de 3 milhões de pessoas no deserto. E a nuvem era do tamanho de todo o arraial. Então todo mundo estava na sombra. Amém? Durante a noite era uma coluna de fogo, porque no deserto faz calor de dia e muito frio à noite. Coluna de fogo para esquentar aquele povo, para iluminar todo o arraial. Então todo dia tinha milagre, durante 2 anos. E quando a gente percebe, quando eles chegam no momento certo de olhar a terra e tomar aquela terra por herança, eles desistem, eles de novo não acreditam em Deus, mesmo vivendo milagre todo dia, e eles decidem no seu coração que não tem capacidade de enfrentar e de conquistar a terra. Aí roda para o deserto
38 anos depois, com Josué, eles conseguem conquistar. Amém? Mas não é esse o nosso assunto. É só para a gente ter uma visão ampla. Então é isso que estava acontecendo. Aquele povo reclamou, aquele povo murmurou contra o Senhor. Quando nós olhamos o Salmo 95, o próprio texto de Hebreus, diz que foi Davi que escreveu. Mas no Salmo não está registrado que foi ele. Então o salmista, no Salmo 95, ele tem um contexto diferenciado. Amém? Tem um contexto diferenciado em Salmo 95. Queria que você abrisse comigo aí, Salmo de número 95. Salmo de número 95. Aleluia. Deixa aberto em Salmo 95, que a gente vai dar uma comentada. Versículo 1, ele diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça e vitoriemo-lo com salmos. Amém? Então, Salmo 95, primeira coisa, ele é uma chamada para uma adoração. Ele é uma chamada, ele diz assim: ó, venham e cantemos ao Senhor. Ele é uma chamada, e essa adoração, ela deve ser ativa e proposital da nossa parte. Quando o salmista escreve, o contexto é outro. O contexto de Êxodo 17 é mostrar justamente que aquele povo estava murmurando contra Deus. Quando o salmista escreve, já é diferente. O salmista já escreve num contexto de uma chamada de adoração, de uma chamada à presença de Deus, tanto ela sendo ativa e proposital de cada um que queira adorar. Porque não adianta, irmãos, nós queremos adorar a Deus à força e na pressão. Eu não posso pegar ninguém e obrigá-lo a adorar a Deus. Essa adoração, ela deve ser proposital, ela deve ser ativa da minha parte para Deus. Eu não posso pegar nenhum de vocês e forçá-los a adorar o Senhor. Mesmo que vocês levantem as suas mãos, mesmo que vocês dobrem os seus joelhos, se o seu coração não estiver voltado à adoração, vai ser apenas uma encenação, um teatro. Porque a sua adoração não passa do teto do lugar onde você está. Quem compreendeu isso, diga amém. Então, essa chamada, olha, venham e cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. Ela é proposital, ela é ativa. Ela deve ser, ou deve sair do seu coração para Deus. Amém? Ela deve sair. Você deve querer adorar o Senhor. Muitas vezes eu já falei a respeito de adoração aqui no altar. Poderíamos ter aqui os melhores cantores, os melhores instrumentistas de Tucuruí, do Pará, do mundo. Mas se a adoração não fosse ativa do coração de cada um, não passaria de uma música bonita, bem tocada, bem cantada. Poderíamos ter aqui os melhores vocais da terra, mais afinados, com mais potência, com vozes belíssimas, mas se a adoração não viesse do coração, seria apenas uma melodia cantada, bonita, para se ouvir, aplaudir. Mas quando a nossa adoração individual sai do nosso coração, proposital a Deus, ativa a Deus, talvez não se toque muito bem, talvez não se cante muito bem,
mas a adoração chega à presença do Senhor. Amém, igreja? Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que essa adoração, ela deve vir lá de dentro do nosso coração. Quando olhamos João capítulo 4, versículo 23, muito conhecido nosso, diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Esses que Ele procura para seus adoradores. Se a adoração não tiver verdade, se ela não for verdadeira da nossa parte para Deus, Deus não nos acha. Quando nós pedimos para a igreja levantar as mãos, quando nós pedimos para a igreja cantar, quando nós pedimos para a igreja salmodiar, quando nós pedimos para a igreja adorar, nós estamos apenas instigando você, assim como o salmista, instigando você a liberar uma adoração verdadeira ao Senhor. Amém? Porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes, durante o louvor, tem muita gente que não se move para nada. Muita gente que nem se move, muita gente que mal fecha os seus olhos, muita gente que mal tem a iniciativa de levantar as suas mãos no momento da adoração. E eu repito, Deus está procurando seus adoradores. E no momento que é para você se mostrar como adorador, você não se mostra, Deus não vai te achar. Quem está entendendo isso? Deus não vai achar. Porque enquanto está acontecendo o momento de louvor, Deus está à procura dos seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Nós precisamos seguir o conselho do salmista e sermos ativos na nossa adoração. Oh, como seria bom se toda a igreja entendesse e espontaneamente adorasse a Deus. Como eu vejo muitos irmãos, sem precisar pedir para levantar a mão, sem precisar pedir para cantar, sem precisar pedir para se dobrar diante dele, mas espontaneamente se dobra, espontaneamente levanta a sua mão, espontaneamente libera a adoração ao Senhor. Deus está recebendo a sua adoração. Dê um forte aplauso a Ele. Glória a Deus. Segunda coisa que o Salmo vai nos mostrar é que o Salmo é um reconhecimento do poder de Deus e de quão Ele é importante na nossa vida. Acompanhe comigo, versículo 3. Ele vai dizer: porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses, e nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Amém? Esse salmo, ele é um salmo de reconhecimento da grandeza de Deus e da importância de Deus na minha vida, na sua vida. Irmãos, isso aqui é adoração. É você declarar as grandezas de Deus sobre você mesmo. É você declarar as grandezas de Deus, reconhecendo Ele como autor de todas as coisas, criador de tudo. É você declarar, é você pelos seus lábios, você reconhecê-lo, você entronizá-lo na sua vida. Precisamos disso. Precisamos colocar Deus num devido lugar na nossa vida, que é acima de tudo. Nossa confiança tem que estar nele. Nossa esperança, como o irmão Zenil falou aqui, não morre, porque a nossa esperança é Ele. É o Senhor, é a nossa esperança. Mesmo vivendo dias de dificuldade, Ele continua sendo a nossa esperança. E todas as vezes que eu me proponho a adorar o Senhor, eu vou declarar com os meus lábios a grandeza dEle na minha vida.
E quando eu declaro que Ele é grande o suficiente, que Ele é poderoso o suficiente, os meus problemas se tornam pequenos diante da grandeza do Senhor, que é declarada na minha e na sua vida. Então aplauda Ele bem forte e dê glória a Deus. Declare, abra sua boca para declarar a grandeza de Deus, para dizer para Ele: ó Deus, Tu és o Criador de tudo, Tu és acima de todas as coisas, os montes, os mares, a terra, o ar, as estrelas, tudo foi criado pelo Senhor, nada pode ser comparado ao Senhor, não existe outro Deus que é comparado a Ti. E assim você vai declarando as grandezas do Senhor, e o seu coração vai se enchendo da presença. O seu coração, ele vai se acostumando a reconhecer esse Deus, porque o enganoso do homem, o nosso coração, a tendência dele é nos colocar acima do próprio Deus. Mas nós temos que reconhecer que Ele é maior, Ele está acima de tudo. Amém? Terceira coisa do Salmo, o Salmo, ele é uma confissão e entrega. É um salmo de confissão e de entrega. Acompanhe comigo o versículo 6. Ele diz assim: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Amém? Nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. E ele fala: Ele é nosso Deus. Ele é nosso Deus. Ele nos criou. Então esse salmo, ele é um salmo de confissão e de entrega. É uma chamada de adoração. É um salmo que vai colocar Deus acima de tudo. E é um salmo onde você se entrega. Você confessa esse Deus, como Ele sendo o seu Criador, Ele sendo o seu Senhor, como você sendo ovelha do seu pastoreio. Quantas vezes nós deixamos de nos entregar para Deus? Quantas vezes nós temos a oportunidade de nos entregar para o Senhor e nós trancamos o nosso coração? Trancamos o nosso coração e não queremos entregar a nossa vida, não queremos entregar os nossos caminhos, não queremos entregar a nossa família, não queremos entregar os nossos negócios, não queremos entregar. Tudo porque o nosso orgulho é acima do próprio Deus dentro do nosso coração. Não queremos entregar. Mas é um salmo de entrega, é um salmo que nos ensina a nos entregar a Deus. É você se colocar diante do Senhor e falar: Deus, eu não sou nada. Nada, nada, eu não sou nada. Eu nem acordo se o Senhor não me permitir. Eu não vivo o meu dia até as 18 se o Senhor não me permitir. Eu não saio da minha casa e chego no meu trabalho se o Senhor não me permitir. Eu não respiro se o Senhor não me permitir. Porque basta Deus olhar e falar: já acabou para você nessa terra, e acontece alguma coisa e nós partimos dessa. Basta Deus te chamar, ou Deus falar: não, a sua jornada terrena acabou aqui. De alguma forma nós morreremos. De alguma forma. E nós temos essa vida, irmãos, essa vida que nós estamos vivendo, essa vida, nós temos essa vida para reconhecê-lo, para declarar que Ele é nosso Senhor, para declarar que Ele é nosso Criador, para declarar que Ele é nosso pastor, e nós somos as suas ovelhas. A ovelha obedece à voz do seu pastor.
A ovelha obedece à voz do seu pastor. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso pastor e obedecer a voz do nosso pastor, que é autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor. Amém? Quarta coisa do Salmo: o Salmo, ele é um salmo de revelação. O Salmo mostra com provas o que acontece com aqueles que deixam de ouvir o Senhor e se rebelam contra Ele. Todos aqueles que se desviam no seu coração não entrarão no descanso do Senhor. Observe comigo o versículo 8. Ele vai dizer assim: não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia de Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Queridos, isso aqui é muito sério. Como eu falei para vocês, esse episódio que aconteceu em Refidim, que foi aqui batizado como Meribá ou Massá, aconteceu em Êxodo 17, foi repetido no Salmo 95 e depois comentado novamente em Hebreus. É interessante quando Deus, vez por outra fala do mesmo assunto, vez por outra ele toca nas mesmas coisas, ele mostra, o mesmo assunto em várias partes da palavra de Deus. Isso quer dizer que existe um grau de importância muito grande. Vocês concordam comigo? Quando Deus começa a tocar em assuntos, um foi escrito lá em Êxodo, o outro foi escrito nos Salmos, já muitos anos depois, e o outro agora escrito no Novo Testamento, tudo comentando e falando do mesmo assunto, com o mesmo raciocínio, com o mesmo pensamento. É porque Deus está chamando uma atenção especial. Amém? Deus está chamando a nossa atenção. Salmo 95, verso 8: e não endureçam o coração. O homem, ele endurece o coração para Deus. O homem, ele consegue endurecer o seu coração para Deus. Ele consegue trancar o seu coração, mesmo o Senhor batendo, mesmo Deus batendo o tempo todo, mesmo o Senhor o chamando o tempo inteiro, mesmo o Senhor tocando nele o tempo todo, ele consegue endurecer o seu coração. Ele não deixa Deus agir, ele não deixa o Espírito Santo penetrar de tal forma que venha a desmontá-lo nos seus conceitos, nos seus achismos, e assim vai. O homem consegue trancar o seu coração para Deus, mas o conselho do Senhor é: não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, onde eles trancaram o seu coração para Deus, onde eles murmuraram contra o Senhor e preferiram ficar como escravos no Egito, ao invés de ganharem a liberdade. Então não endureçam o coração. Quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras, apesar de terem visto as obras do Senhor. Eu já comentei, os milagres, as pragas do Egito, o mar se levantando, a água brotando da rocha, e mesmo assim eles decidiram murmurar contra o Senhor. Ainda tiveram a audácia de dizer: será que Deus está no nosso meio? Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Existe uma estatística
de que existe para cada crente firme na igreja, um crente desviado. É muita coisa, irmãos. É muita coisa. São muitos homens e mulheres que um dia experimentaram a graça da salvação, mas decidiram se desviar. Decidiram se afastar de Deus. Se nós hoje imaginarmos o Brasil tendo os seus quase 50 milhões de evangélicos, você pode imaginar o lado negro dessa estatística, que seria quase 50 milhões de desviados. Isso não é difícil de se constatar, porque à medida que você para numa rodinha de conversa, geralmente vai ter um desviado lá. Geralmente. Se você pegar a sua lista de amigos, você vai encontrar não um, mas vários que um dia aceitaram Jesus, estavam crentes, firmes no Senhor, mas se desviaram. Você vai achar. Você vai achar. Você vai achar na escola, você vai achar na faculdade, você vai achar no trabalho. Você vai achar em todos os lugares, você vai encontrar. Porque, infelizmente, esse é um dado muito real. As pessoas se desviam muito facilmente do Senhor. Por quê, pastor? Porque endureceram o coração. Porque talvez passaram por uma prova. Talvez passaram por um momento de dificuldade. E esse momento de dificuldade gerou murmuração no seu coração. E eles, de alguma forma, perderam a alegria da salvação, que tomou conta deles no dia que eles receberam Jesus. Quem está entendendo? Nós precisamos entender essa palavra, porque isso tem acontecido na nossa geração, nos nossos dias. Pessoas estão desviando da presença, desviando do caminho, preferindo as coisas do mundo, preferindo as obras da terra do que as obras do céu. Preferem arriscar as suas vidas, eu digo vida eterna, por causa do pecado, ao invés de rejeitá-lo. O certo era nós rejeitarmos o pecado a todo custo. A todo custo, irmãos. Mesmo que a luta esteja grande, mesmo que a dor for grande, mas nós temos que rejeitar o pecado a todo custo, porque o pecado gera morte. Mas se nós nos afastarmos do pecado, nós continuamos na vida, e a vida do Senhor. Dê um forte aplauso a Ele. Então ele diz: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Gostam de desviar. Gostam do pecado, porque quem desvia por causa do pecado. Gostam do pecado. O escritor de Hebreus chama a atenção para a responsabilidade que temos diante de Deus. Nós temos uma responsabilidade. Quando ele escreve lá em Hebreus, ele chama essa responsabilidade. Qual é? Nós temos a responsabilidade de permanecer no caminho, de guardar firme a nossa confiança no Senhor e de animar os que estão perto de nós. Acompanhe comigo agora, lá no livro de Hebreus, vai lá para mim. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Rapidinho. Hebreus capítulo 3, verso 12. Lembrando que no começo nós lemos ele apontando o que aconteceu lá em Meribá. Agora vamos ler o versículo 12, ele fala assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Primeira coisa, primeira responsabilidade, de permanecer no caminho. E ele fala: tenham cuidado, para que nenhum de vocês
tenho um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. A minha responsabilidade é a sua. Depois de nós aceitarmos Jesus, crer no Senhor e entregar nossa vida para Ele, é não afastar do caminho do Deus vivo, é não sair da presença, é permanecer firme, mesmo se o vento estiver forte, se as ondas estiverem bravias, mas você vai continuar firme no Senhor, porque é a sua responsabilidade permanecer no caminho da salvação. É você que permanece no caminho, você que decide andar nesse caminho. Ele te mostra, Ele te encaminha, Ele te faz, olha aqui é o caminho, como a Bíblia mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mostra, mas a decisão de permanecer no caminho é nossa. Eu e você temos essa responsabilidade de permanecer no caminho. E ele diz ainda: pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado endurece o coração. O pecado, ele engana a tal ponto de nós endurecermos o coração. E ele diz: anime uns aos outros. Então é minha responsabilidade, e também é sua, de animar aqueles que estão perto. Tem gente que fica reclamando, tem gente que não gosta quando os líderes pegam no pé, né, Jô? Tem gente que não gosta, tem gente que, eu vou sair daquela igreja, fica pegando muito no meu pé. Eu vou sair daquele lugar, não vou mais para aquela célula, porque pegam demais no meu pé. Todo dia tem que ir para a igreja, todo dia tem que ir para a oração, todo dia tem que ir para o culto. Meu Deus, eu não aguento mais. Ei, a Bíblia nos ensina a pegar no pé mesmo. A Bíblia nos ensina a falar para os irmãos, animando eles a permanecerem no caminho, porque se nós não animarmos, o pecado é enganoso e a pessoa vai desviar da presença. Mas isso não é responsabilidade só do líder não, igreja. É responsabilidade pessoal de cada um. Porque mesmo você não sendo líder da igreja, ou não sendo líder da célula, você é líder dentro da sua casa. E dentro da sua casa tem pessoas que estão desanimadas e não querem vir para a igreja. Estão desanimados e não querem mais buscar a presença. Então você é o canal de Deus para animar essas pessoas. Então, irmãos, mesmo que te chame de chato, anime, porque é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Amém, igreja? E ele ainda fala assim no versículo 14: porque temos nos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança. Outra responsabilidade aqui é guardar firme a confiança, a esperança no Senhor. Ele não disse que o que ele escreve aqui é exemplo para nós? Então, se a gente olhar para aquele povo lá no deserto, a confiança deles era Deus, mas eles não guardaram a confiança e começaram a murmurar, porque faltou água, e acharam que iam morrer. Mas é nossa responsabilidade acreditar em Deus. A luta é grande, as batalhas são violentas, mas ainda continua sendo nossa responsabilidade confiar em Deus, acreditar em Deus, crer em Deus, acima de qualquer coisa. Com emprego, sem emprego, com vida boa, com vida ruim, com tempestade ou com tempo bom, nós temos que confiar em Deus. Amém, igreja? Precisamos confiar em Deus. Tem muitos crentes rebeldes, irmãos, como os homens de Meribá. Muitos rebeldes,
tem muitos murmuradores, tem muitos crentes que estão aí com saudade do Egito. Tem uma frase que o irmão Zenil fala, mas eu sei que é brincadeira e a igreja também sabe. Quando ele diz, que saudade daquele tempo bom, né? É uma brincadeira que ele faz, mas que tem muita gente que está realmente com saudade do Egito. Tem muita gente que realmente tem saudade da noitada, tem saudade daquele tempo em que tudo podia, da prostituição, das mentiras, da roubalheira, do engano. Tem muita gente que tem saudade. E muitos deles, por causa dessa saudade, voltam para o Egito. Desviam da fé, desviam no caminho e voltam para o Egito. Tem muita gente, irmão, que está na igreja, mas se prostitui. Tem muita gente que está na igreja, mas trai a esposa, trai o esposo. Tem muita gente, irmão, que está na igreja, mas continua mentindo, continua bebendo, continua se drogando, continua assistindo os pornôs, continua indo para as noitadas, continua sonegando imposto, continua pecando. Tem muita gente dentro da igreja, só o corpo, mas o coração está lá fora. O coração está distante de Deus. O coração está que nem o coração daquele povo de Meribá. Está lá no Egito. Tinham sido libertos, mas o coração deles estava no Egito. E hoje tem muito crente que foi liberto pelo Senhor, mas o coração dele está ainda no mundo. E o mundo representa o Egito. Aliás, o Egito representa o mundo, né? Então muitos estão com seu coração no mundo. Quando deita na cama, fica com saudades das noitadas. E aí fica olhando no WhatsApp alguns amigos que estão nas noitadas. E eles falam, eita, eu devia estar aí, eu podia estar aí. Né? Eu podia estar curtindo. Nós precisamos entender, irmãos, que essa batalha é uma batalha na mente, é uma batalha que vai durar a nossa vida toda de crente, que o mundo vai estar nos chamando, por causa do engano do pecado, mas nós temos que batalhar e perseverar até o fim, porque a palavra de Deus para aquele povo é: eles não entrarão no meu descanso. Eles não entrarão no meu descanso. O que nós vivemos hoje também é semelhante ao que eles viveram antes. Tem muitos hoje que também não entrarão num descanso do Senhor, porque desviaram sua fé, desviaram o seu coração, abandonaram, trancaram o seu coração, endureceram por causa do engano do pecado. Mas nós temos um Deus que é um Deus que abraça o perdido, é um Deus que acolhe aquele que busca salvação. Então não existe final se você ainda tem chance de se arrepender. Quem crê nisso? Amém? Então vamos ficar de pé. Não existe, ainda não é um ponto final na sua vida. Ainda não chegou um basta de Deus. Ainda não chegou o limite ainda para você. Ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de ainda buscar a presença, ainda há tempo. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus,
Quero, meu Deus, agradecer ao Senhor por esse momento de aprendizado e de consolidação da nossa fé em Ti. Pai amado, em nome do Senhor, quero apresentar toda a igreja diante do Senhor. Quero apresentar, meu Deus, a vida de cada irmão, porque só o Senhor realmente conhece o que cada um está passando. Só o Senhor realmente conhece aquilo que cada um está enfrentando para permanecer firme no caminho. E o Senhor também conhece o que cada um está enfrentando e a dificuldade que estão tendo de ficar firme no Senhor. Tu sabe todas as coisas. Tu sabe todas as coisas. Mas o que queremos nessa noite, Pai, é colocar, meu Deus, o nosso coração diante do Senhor e pedir perdão, perdão mesmo, por aquilo que nós temos feito ou deixado de fazer. Queremos, ó Deus, que o Senhor venha ministrar, meu Deus, esse amor que perdoa, esse amor que foi liberado na cruz através de Jesus. Que o Senhor venha trazer refrigério para o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Toma essas pessoas, toma os irmãos, que o Senhor Deus venha estar trazendo revelação, convencendo cada um de nós dos nossos erros, para que nós venhamos a nos arrepender deles, nos voltar para Ti, nos voltar para a Tua presença, nos voltar para o Senhor, não nos desviar do Teu caminho, mas andar na Tua presença o tempo todo, não importando as dificuldades que vamos enfrentar, os problemas, as batalhas. Não, nós queremos permanecer no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa palavra, Pai, não apenas entre no ouvido e saia, sem ela fazer realmente um mover, uma mudança no nosso interior. Que Teu Espírito Santo venha estar ministrando em cada um, de maneira pessoal, essa palavra, Deus, mostrando os nossos erros, mostrando, meu Deus, o lugar onde nós caímos, aonde nós deixamos o engano do pecado nos tirar do Senhor, aonde nós paramos nesse caminho que leva à Tua presença, que leva à terra prometida. Deus, nós queremos o descanso, nós queremos o descanso, nós queremos, Pai, entrar no Teu descanso, que é, Deus, estar contigo eternamente, que é, Deus, fazer parte da igreja vitoriosa, da igreja lavada e remida pelo Teu sangue. Nós queremos entrar nesse descanso, nós queremos permanecer no Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Continue ainda com seus olhos fechados, adorando a Deus. Talvez você tenha algo mais para falar para o Senhor, você tenha algo mais para falar com Ele, para abrir o seu coração para Deus. Então fale com Deus, pode aumentar um pouco o som, deixa Deus ministrar em você, deixa Deus tocar no seu coração, porque muitas vezes o coração está endurecido pelo engano do pecado, mas o Espírito Santo, Ele ministra. Se você deixar, Ele ministra, em nome de Jesus. Que o rio de Deus venha fluir. Vem, Senhor, sopra em nós a vida. Vem o fogo do Espírito Santo, queima, Senhor, queima o pecado, nos liberta desse pecado, em nome de Jesus. Liberta do pecado, nos livra dessa escravidão do pecado, em nome de Jesus. Consome, Deus, consome aquilo que não Te agrada em nós, aquilo que não serve, aquilo, meu Deus, que tem nos prendido no Egito, que tem nos prendido no mundo. Consome, Deus, e tira. Vem, Senhor, de dentro para fora,
lá no interior, lá na alma, lá dentro, Deus.